Show! Fala, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde para você. No seu horário que você está vendo aqui, essa nossa aulinha. Esse aqui é mais um aí dos bônus que a gente tem aqui dentro do Clube Black Hat, tá bem? E hoje eu trouxe aqui dois grandes amigos meus aí, que eu conheci aqui no mercado, já faz um bom tempo, uns 3 anos já, eu acho, que é o Vitor e o Samuel. Certo, rapaziada? Como é que vocês estão? Certo. É isso aí, mano. Estamos aí no marketing há um tempinho junto com você e bora passar um conteúdo muito brabo hoje. Como que a Massa gente faz, demais. mas a galera vai Gente, conseguir ver bem. Vitor e Samuel, ó, são dois caras aí que já estão nesse mercado também há um tempinho aí. A gente já trocou muita experiência aí, né, sobre Black, né? E hoje eles estão voando aí para fora, né? Eles vão apresentar um pouquinho para vocês do que eles estão fazendo, tá? Eles estão mais focados hoje na venda no exterior, certo, gente? É isso? Sim. Cara, exatamente isso. A gente rodou muito tempo como afiliado, hoje a gente roda como afiliado e como produtor para o mercado externo. Então, principalmente produtos físicos. Então, a gente atua no Facebook, no Black Hat, né? Para produtos Aham. físicos para fora, como afiliado e como produtor. Que brabo. Massa demais, gente. Eu vou, então, o palco é de vocês, tá? Eu vou deixar o meu fone aqui mudo. Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês me falem. Podem usar o tempo que vocês precisarem, tá? Se vocês quiserem, durante a call, ir tirando dúvida ou deixar tudo para o final, vocês que se decidem aí também, tá bom? Fechou. Fechou. Então, galera, é o seguinte, hoje, basicamente, o que hoje a gente faz, é o que eu estava falando um pouco tempo atrás, a gente roda como afiliado e como produtor, produtos gringos rodando no Facebook Ads. E hoje a gente vai mostrar para vocês, especificamente, como você ser produtora. Muita galera acha que é muito difícil, digamos assim, produzir um produto físico e rodar lá para fora, principalmente. Mas, na verdade, é mais simples do que vocês imaginam. A gente vai começar a aparecer mais na internet. Hoje a gente nem posta nada, nosso Instagram, nosso feed é vazio, vazio, vazio. Mas a gente vai começar a postar nas próximas semanas, vai começar a aparecer mais, principalmente sobre como rodar como afiliado. Mas hoje, um pouquinho conteúdo mais avançado para vocês aqui do clube, a gente vai um pouquinho mais além, um pouquinho mais a fundo, que é como você ser produtor lá para fora e mais do que isso, como você ser produtor em algumas horas, alguns dias, sem ter que ficar esperando anos e anos de produção. Fechou? Bora, bora. Vocês conseguem ver a nossa tela aí, né? Tá de boa? Tá tranquilo, Vitão. Pode mandar Boa. bala. Manda bala aí, mano. Primeiro de tudo, quem a gente é e o que a gente faz. Nós dois temos 18 anos, a gente se conheceu quando a gente tinha 15. A gente entrou no mercado digital. Eu primeiro entrei lá na época que teve um boom dos afiliados. Foi a época que estava tendo vários memes com a galera zoando o tempo inteiro de obrigar no Hotmart, tinha vários cursos de vender curso. Atualmente, a gente faz perpétuo para produtos físicos lá fora e a gente faz isso tanto como afiliado como produtor. Hoje a gente mora em Florianópolis. Em toda essa trajetória, a gente já investiu mais de 3 milhões de reais dentro do Facebook Ads e com isso a gente aprendeu muitas coisas, inclusive vários hacks que otimizam muito o tempo para você validar uma oferta e fazer ela se tornar mais lucrativa. Todo esse tempo a gente já faturou o equivalente a mais de 8 dígitos em reais, só com tráfego frio, sem vender curso e sem mostrar o rosto, simplesmente para as novas ofertas, tanto como afiliado como produtor, somando tudo. Exatamente. E basicamente o motivo da gente ter chegado nessa solução de rodar produtos físicos para fora é toda a nossa história aqui no Brasil. Basicamente, a gente fez várias ofertas e todas deram errado, vários PLRs, basicamente, e todas deram errado. Até que nossa terceira oferta deu certo, que foi onde a gente faturou 500 mil reais, mas no bolso líquido mesmo da operação, tirando o custo de tráfego e imposto, ficou 100 mil reais na época. E basicamente a gente teve todo esse trabalho, teve todo esse faturamento e esse pouco de lucro, digamos assim, mas o problema não foi nem esse. Foi ter ficado muito tempo trabalhando nessa oferta, a gente ficou meses desenvolvendo essa oferta, até que ela chegasse num nível perfeito. Só que, no momento em que ela chegou nesse nível perfeito,
ela começou a ser clonada, um problema que acontece muito, 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 muito aqui no Brasil. Ela começou a ser clonada até o momento em que ela parou de ser lucrativa. E a gente precisou buscar soluções que sejam fora disso. Quando a gente viu que aqui no Brasil tinha saturado, a gente pegou essa oferta e traduziu lá para fora. Só que aconteceu exatamente a mesma coisa. A gente continuou sendo clonado e mais do que isso, a gente passou um longo tempo desenvolvendo essa oferta a ponto que ela ainda desse lucro e no final o resultado foi o mesmo: ser clonado e parar de dar ROI. Não ter oferta suficiente, não aguentar a escala. É um problema que a maioria das pessoas tem aqui no Brasil. E aí a gente começou a ir mais além ainda. A gente já tinha traduzido para espanhol, já tinha encontrado uma solução, mas voltou a ter o mesmo problema. E aí a gente encontrou a forma de promover produtos como afiliado. Se vocês olharem as plataformas lá de fora, tem a opção de você se afiliar, o ClickBank, a Digistore, a MaxWeb. Porém, a galera não costuma promover muito essas ofertas, por às vezes ter medo de como funciona tráfego lá para fora, de achar que é muito concorrido, de achar que é mais complexo aqui no Brasil, que a vantagem está aqui no Brasil. Quando na verdade é o contrário. Você rodando como Facebook Ads lá para fora, tem ofertas que muitas vezes os próprios americanos não rodam, se você souber escolher as ofertas específicas. Mas é o que eu falei para vocês, isso a gente vai começar a falar no nosso Instagram mais para frente, sobre como pegar essas ofertas lá de fora e rodar tráfego para elas. Hoje a gente vai mais a fundo ainda, que é como ser produtor. Perfeito? Voltando nos infoprodutos, o grande problema dos infoprodutos é que é o seguinte: ele tem uma desvantagem gigantesca em relação aos produtos físicos. O infoproduto ele tem um menor valor percebido, que resulta num ticket muito menor. Aqui no Brasil, por exemplo, você consegue vender um info no máximo R$ 147. Agora, um produto físico aqui no Brasil você consegue vender por R$ 400, R$ 700. A conversão média geralmente cai pela metade, pelo fato de ser difícil de entender. Às vezes o lead não consegue entender o que é um infoproduto, principalmente se você vende com um público mais velho. E ele costuma parar de ser lucrativo a partir do momento que ele é clonado. Perfeito? Porque o produto físico é mais difícil de clonarem, assim por diante. No produto físico, a gente consegue ter um valor percebido muito maior. O nosso ticket médio vai para $150, por exemplo, nos Estados Unidos. E é exatamente isso que a gente vai ensinar vocês aqui, que é como produzir um produto físico lá para fora. Esse é o grande diferencial. A maioria das pessoas ainda está focada muito em fazer mais um PLR, traduzir para uma nova língua, traduzir para espanhol, latam. E se a gente pegasse e começasse a produzir produtos físicos, que é muito mais vantajoso e tem uma conversão que é o dobro, que tem muito mais valor percebido. Perfeito? Um exemplo prático do porquê dá para cobrar muito mais num produto físico é que se a gente comparar, por exemplo, uma oferta que ela promete emagrecer. E também tem duas versões dessa oferta. Tem uma versão que ela é um infoproduto. Isso é, por exemplo, um e-book de receitas para secar. E a gente tem a cápsula para secar. Vamos tentar tirar a gente um pouco da nossa cabeça de marqueteiro de VSL e ver quem está assistindo aquilo. Quando ela vê que você está promovendo algo que ela é um curso, é um e-book que ela vai ver as receitas para secar, vamos tentar fazer a trajetória que essa pessoa pensa. Vamos entrar na cabeça dela por um momento. Essa pessoa ela está cansada de se olhar no espelho todo dia e ver algo que ela não gosta, de não se sentir bem. Essa pessoa, toda vez que ela vai para a praia, ela se sente mal, ela vê as outras pessoas muito melhor que ela e ela se sente mal por não estar nesse mesmo físico. Ela não se sente confiante para conversar com outras pessoas e até na área do relacionamento dela, ela não consegue falar com outras mulheres ou então outros homens, depende para quem você está vendendo. E essa pessoa tá com essa dor toda hora, antes de dormir, no dia a dia dela, vem essa vozinha na cabeça dela, lá no fundo, pensando que ela tá mal consigo mesma. E isso é urgente. Ela não consegue fazer as coisas direito, porque ela tá pensando nisso a todo momento. E ela vai lá, e um belo dia ela vê um anúncio seu no Facebook, e ela assiste o seu vídeo inteiro. E ela pensa, no final, depois ela é uma daquelas que passou por toda a história e tá interessada e vai comprar. E ela pensa o seguinte: nossa, eu vou comprar esse e-book. Eu vou ter que primeiro, vamos ver o caminho, acessar a área de membros. Aí eu vou ter que ler esse e-book inteirinho. Ter que parar meu dia para ler isso. Aí depois eu vou ter que entender as receitas. Aí eu vou ter que parar o meu dia para ir no mercado. Eu vou ter que comprar os ingredientes. Aí eu vou ter que pegar o trânsito e voltar para casa para eu fazer a minha receita, correndo além de ter o trabalho, correndo o risco de dar errado
ou, por exemplo, na quantidade, ou nos ingredientes, e vou ter que fazer isso todo dia. Todo dia eu vou ter que fazer a mesma coisa, todo esse trabalho. Olha o quão é trabalhoso, pensando ainda no caso da pessoa que ela está com essa urgência todo dia e ela pensando que ela tem que fazer todo esse trabalho. Agora, vamos mudar um pouco a situação. Agora, ao invés dela ter que comprar essa receita e fazer em casa, ela já vem pronta. Então, o trabalho agora passou de entrar na área de membros, ler todo o conteúdo, sair de casa, comprar as coisas, voltar e fazer todo dia para abrir um pote e tomar uma cápsula. E por isso as pessoas vão pagar muito mais. A promessa ainda é a mesma, mas a praticidade, o valor percebido é muito maior. Sem contar que ela pensa, nossa, eles têm um custo de produção, tem ingredientes aí, deve ser melhor. Ela acha mais justo pagar por isso do que pagar por algo que a pessoa nem tem custo e que ela ainda vai ter todo esse trabalho. Por isso as pessoas pagam muito mais. E no final você vai ter uma oferta não tão lucrativa por causa de tudo isso que ele acabou de explicar, mas passando por todos os problemas que você teria normalmente. Que para você lançar um infoproduto tanto para o Brasil, tanto Latam, isso é indiferente, você tem que escrever uma copy, você tem que contratar locutor, edita, dá problema na edição, aí você precisa ter criativo para testar, testa criativo, passa por todos os problemas, otimiza, tem que fazer recuperação e vai, sobe e desce, para no final você não ter um produto que poderia ser muito mais lucrativo como uma cápsula. Então, essa é completamente a desvantagem de você rodar para fora infoprodutos. Aqui no para fora. Nossa, mano, peraí que dá uma tontura. Luiz, em números na prática, isso basicamente é o seguinte: se a gente pega e a gente vende um infoproduto, a conversão dele ali ele bate 1%, em média, mais ou menos. Aí a gente pega e esse mesmo produto não muda nada. Só na hora do pitch você vira e fala: ó, é uma cápsula que você vai receber em casa. A conversão vai para 2. A gente já fez esse teste, ela dobra simplesmente por você vender um produto físico. Se vocês aí que estão assistindo agora, por exemplo, alguém está no nicho de saúde e você está promovendo, seja lá qual for o subnicho dentro de saúde, e aí você vende um produto que tem uma promessa. Vamos supor que ele está convertendo 1,5. Se você transformar em um produto físico, ele vai converter 3. Fora que o ticket médio ele vai triplicar. Pô, voltei. Deixa eu tomar uma água aqui porque eu tô com um de fome. Aí perdi a lógica do raciocínio. E é exatamente isso, galera. Você vai passar por todo esse problema, no final não vai ter uma oferta tão lucrativa. E aí, o que acontece no final? Você quebra. Porque você vai passar por todo esse processo de criar uma oferta, por toda essa burocracia. E, no final, você vai lançar uma oferta, vai faturar muito. E depois de um grande tempo sem conseguir lançar uma nova oferta lucrativa, a sua empresa vai quebrar. A gente tem um jeito porque a gente consegue lançar ofertas para fora de produtos físicos muito mais rápido do que qualquer um. O que acontece, que a gente vê que é muito inviável e que costuma ser a jornada de qualquer produtor de infoproduto aqui no Brasil, é quem nunca conheceu um editor que demorou 2 semanas para entregar a best-seller. Exatamente. Quem nunca, depois de ter passado horas e horas na frente do computador, ter finalmente lançado uma VSL, aí ela não converteu de primeira, você fez as otimizações e quando finalmente deu certo, você foi clonado até a morte e você perdeu o tanto que esse produto ia durar. A ideia é a gente conseguir, além de aumentar a nossa conversão, dobrar, e o nosso ticket médio triplicar, ao invés de você vender a R$197, vender, por exemplo, a $100 ticket médio só no produto de entrada, fora o funil, é a gente também encurtar esse tempo de produção, que é aí onde você costuma quebrar. Acontece com muita gente de você lançar uma VSL, ela estourar, aí depois que ela estourou, você tem que lançar uma segunda. E aí, nessa segunda, você não consegue. E esse delay de 2 meses é muito tempo, gera uma inconstância em muitas empresas. E é maluco, porque um dia você está vivendo num estilo de vida, aí passa 2 meses sua oferta para de converter, e você fica desesperado, porque você subiu seu nível de vida. Com produtos físicos que duram muito mais, convertem mais e tem um ticket médio maior para fora, inclusive do jeito que a gente faz, que a gente acaba muitas vezes lançando uma VSL em 2 dias, muitas vezes menos, você consegue manter essa constância muito maior. Em resumo, para você fugir de todos os problemas, você precisa aumentar os seus lucros e fugir da concorrência aqui do Brasil e fugir da concorrência de produtos digitais. Então, como nós fazemos isso? É o que a gente está falando. Combinamos as vantagens do produto físico, só que fazendo isso de uma maneira
muito rápida. Vendendo para fora. Além Exato. do produto físico, você ainda está vendendo para fora. Exatamente. Agora, a grande pergunta é, cara, eu vou ter que lançar um produto físico e imagina o trabalho que eu vou ter para isso. Aí que tá. Tu só precisa ser inteligente, usando a inteligência e o tempo de outros produtores americanos. Vitor, como assim? Você está falando para eu clonar uma oferta? Não. A gente está falando que é o seguinte, o que a gente vai passar para você nessa call em específico é uma maneira de você lançar produtos físicos rapidamente, sem ter que criar uma empresa, uma fábrica lá para fora, remodelando as ofertas americanas, ofertas que já deram certo, alterando a rede e remodelando a oferta por completo. Qual que é a teoria por trás disso? A lógica por trás disso? É a chave dessa apresentação, que é o que o Ruiter falava bastante. Dá um play. Eu vou dar um play num vídeo aqui, que é o principal conceito que a gente usou por trás de montar todo esse ecossistema. Muita gente começou no PLR pegando um produto lá de fora e trazendo para cá, mas tem um conceito diferente para a gente ver aqui. Pergunta que eu recebi muito é se eu tenho algum PLR, se eu vendo algum PLR. E eu tenho, só que eu vendia da maneira que vocês conhecem o PLR, que a maior parte vende, na verdade. A maior parte vende o PLR da maneira que eu comecei também, que seria pegando um produto lá de fora e vendendo ele aqui. Depois eu vi que era muito melhor eu pegar um produto validado aqui e vender lá para fora, ou um produto lá de fora mesmo, de algum país, validado e vender para outro país. Eu vou vender no Brasil? Eu gosto de vender no Brasil, eu ganho um bom dinheiro vendendo no Brasil, mas para que vender só no Brasil, produto validado? Estou falando de... E para isso, a gente montou um template onde a gente faz o mesmo processo toda vez que a gente vai lançar uma oferta nova. E o primeiro passo é você encontrar a oferta que você vai se basear. Vamos lá, como a gente faz isso? Primeiro, eu deixei um link aqui nessa apresentação, que eu vou mandar no final, onde eu tenho uma lista de mais de 100 Affiliate Networks. O que é uma Affiliate Network? Imagina o ClickBank. Não existe só ClickBank. E também não existe só BuyGoods, nem Digistore, nem MaxWeb, que são plataformas parecidas. Muito pelo contrário, tem literalmente centenas de plataformas que estão ocultas por aí, que elas têm muitas ofertas. Inclusive, tem uma delas que ela é como se fosse um Google das ofertas. É uma plataforma que ela reúne só VSL, principalmente de produto físico. Lá fora tem muito mais produto físico hoje em dia do que produto digital, porque os produtores notaram esses números que a gente viu e como tendência isso já alterou o mercado de lá, algo que ainda vai acontecer aqui. Eu deixei uma planilha que tem 100 affiliate networks aí. Algumas delas são abertas, outras são fechadas, você vai precisar passar por um processinho para conseguir entrar e ver. E a partir das Affiliate Networks, a gente vai achar as VSLs. As duas preferidas que a gente tem aqui no momento são a OfferVault e a MaxWeb. A Offer é uma das mais antigas, é uma rede de 2009, para quem acha que é inovador, não, só é pouco comentado aqui. E a MaxWeb é relativamente recente, de 2015, só que ela precisa de aprovação para você entrar. No OfferVault, quando você pesquisa pela palavra-chave VSL, você vai achar muita coisa. É engraçado porque muitas vezes a gente acha que é difícil, eu já comentei isso com vários amigos próximos, de você achar alguma oferta lá fora, mas na realidade tem tanto quanto. É que como a gente não está acostumado com o mercado de lá, a gente não sabe seguir os padrões para achar. E para isso, depois que você encontrou a oferta que você mais acha que vai dar certo, que você abriu a VSL, você analisou, a gente vai começar o processo de modelar, só que a gente faz isso de uma forma um pouquinho diferente. Exatamente. Então, o primeiro passo é, acessou essas Affiliate Networks, MaxWeb, OfferVault, que é o Google de todas as VSLs, você vai encontrar a oferta que mais parece ser lucrativa, baseada nos nichos que você tem mais experiência. Recomendo sempre começar pelo nicho que você tem mais experiência no digital, porque a lead é sempre a mesma. Então, as dores, os criativos que você vai usar, vai ser sempre parecido com o que você já usava trabalhando no digital. Perfeito? Então, ok, encontrou a oferta, deu essa pesquisada nas Affiliate Networks, você vai separar essa oferta que você pegou, e você vai modelar ela e adaptar. Esquece clonar. Quando você
achar uma oferta numa Affiliate Network, geralmente, 90% dos casos, essa oferta ela foi rodada em todas as fontes de tráfego que você imaginar. Se você pegar essa oferta e falar, beleza, vou modelar, vou lançar um produto físico e ter ROI de produtor. Provavelmente, se você não pegou uma oferta que acabou de ser lançada no mercado americano, você, obviamente, vai ter prejuízo. Essas ofertas já estão mais que saturadas. Perfeito? E um detalhe muito importante, geralmente quando você vê a oferta, é porque já foi o time dela. Mas tem uma coisa, pequeno detalhe que é tão simples, que chega a ser engraçado, que muda completamente o resultado que ela vai dar. Que é o seguinte, quando você pega essa oferta, que ela foi muito rodada, por exemplo, para modelar, quando a gente fala em modelar, a gente pensa muitas vezes em alterar praticamente a oferta por completo. Mas o mais importante é o primeiro minuto, que o pessoal chama de lead. Por quê? Qual a lógica por trás disso? Quando você pega essa oferta, que todo mundo já rodou, e aí você altera o primeiro minuto, todo o público que parou nesse primeiro minuto e não foi adiante, e você faz um outro novo primeiro minuto, um novo primeiro começo da história da VSL, e você lança ele, você não precisa mudar nada na VSL inteirinha, mas você mudou ali o primeiro minuto. E olha por quê. A gente sabe o quanto uma VSL dá trabalho se editar ela inteirinha, mas se fosse só um minuto, ia ser muito menor. E esse é um grande 80-20. Porque você alterando o primeiro minuto, o público que tinha desistido ali no meio do caminho, por exemplo, você começou a rodar no Facebook, ele viu algo diferente e ele pode continuar. E a primeira parte que não tinha convencido ele, convence. E a outra já está validada e ele pode converter. Quando a gente descobriu isso, foi algo que foi tão simples e tão engraçado, só que assustou o poder. Porque o resultado disso é muito alto e o esforço é muito pequeno, comparado com criar uma VSL nova completamente do zero. Simplesmente de você editar o começo. E, guys, antes de vocês começarem a modelar a VSL que vocês acham que foi a mais lucrativa e que tem a melhor taxa de conversão que você encontrou nas Affiliate Networks, a gente tem um passo a passo aqui, que é basicamente a maneira que a gente vê se essa oferta foi escalada o suficiente para ver se ela tem, de fato, uma alta taxa de conversão. E é basicamente o sistema de espionagem que a galera do Black Hat está mais que acostumado. Mas tem algumas diferenças para você espionar uma oferta aqui no Brasil e você espionar uma oferta lá fora. Ou melhor, saber a quantidade de tráfego que foi utilizado. Mas o primeiro passo é sempre você abrir uma conta na SEMrush, que acho que vocês estão mais acostumados, mas para quem não sabe o que é uma forma de você ver o tráfego que aquele domínio está tendo. Então, quanto mais visita no site, obviamente, mais escalada ela foi. Perfeito? É claro, nem sempre você viu um criativo ou encontrou uma oferta e é de fato aquela VSL. Lá fora, eles não usam Cloaker para driblar o Facebook. Eles só usam Cloaker em um caso, que é o caso de esconder essa oferta para outros países. Então, pode ser que você acesse a página de uma VSL e essa VSL não apareça, seja uma página em branco ou uma página em texto. Eles não são tão amadores, eles não deixam páginas em texto. Então, uma forma de você fazer isso é ligando o VPN ou descobrindo uma forma de você furar esse cloak. É só um aviso, porque muita galera vê uma oferta que está muito escalada lá fora, abre o SEMrush, abre o SimilarWeb e vê a quantidade de tráfego que está recebendo aquela página e quando acessa a página não tem nada aqui no Brasil. Mas, na verdade, é só uma forma de você furar esse cloak e a partir desse momento você vai ter acesso a essa VSL que pode estar muito escalada. Perfeito? Mais algo adicionado nessa parte de espionagem, mano? Não, entra naquilo de a galera fala, nossa, eu nunca vi um produtor americano rodando. Sim, porque você tá tentando encontrar americanos fazendo o que brasileiros fazem. Isso não faz sentido. E é por isso que você não acha. Não é que não tem concorrência. Tem. Só que você está procurando americanos com base no que brasileiros fazem. E é por isso que você não acha. Não faz sentido. Um exemplo disso é que eles nem usam Purcell, né? Eles usam Purcell, Eles usam Purcell. Tipo, aqui, muita gente hoje em dia ou usa Cloaker ou manda direto para a página de vendas. Lá, ninguém usa Cloaker e ninguém manda direto para a página de vendas. Aliás, eles nem chamam de Purcell. Eles chamam de Prelander. Isso falando especificamente dos americanos. Rússia é geral com Cloaker, mas quando a gente fala dos produtores americanos, é todo mundo com Prelander, todo mundo com Purcell. Exatamente. Então, para recapitular,
primeiro passo é acesse as plataformas que a gente passou para vocês, que tem muitas ofertas, toneladas de ofertas, e começa a ver o nicho que vocês trabalham, escolhe uma oferta e vê o tráfego que ela está recebendo. Se ela tem cloaker ou se ela está bloqueada, fura o cloaker, encontra a VSL e tenha certeza que ela foi muito escalada, que ela tem uma taxa de conversão. Pelos números, ninguém investe dinheiro numa VSL que não é lucrativa. Então, pelos números, você vai saber se ela é uma boa copy ou não. Perfeito? Beleza. VSL em mãos, o que eu preciso fazer agora? É o que a gente falou para vocês. Não clone. Essa parada de clonar e achar que vai dar tudo certo, não vai rolar. Provavelmente você vai ter um prejuízo bem grande, porque eles têm uma equipe de recuperação muito grande, eles têm uma configuração que vocês não vão conseguir competir. Os brasileiros, principalmente, não conseguem competir com a estrutura que os americanos têm para rodar essas ofertas lá fora. Mas vocês vão trabalhar em outras redes, que é o que a gente estava falando. O primeiro passo é você baixar essa VSL, o que a gente utiliza aqui é o IDM, é uma rataria das bravas. Com a VSL em mãos, a gente vai começar a trabalhar ela e modelar. Perfeito? Algo a adicionar aqui nessa parte, mano? Não, na hora que a gente baixa a VSL, a gente vai utilizar tudo que tem dela, com exceção da lead. Lembrando, o foco principal que vocês têm que anotar aqui é: se você simplesmente pegar algo que já existe e tentar vender esse mesmo algo que já existe, que já foi anunciado, você não vai ter resultados. A gente tem que fazer essa primeira alteração. Não adianta você pegar e tentar subir a mesma coisa. Você vai se ferrar porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. E não só os primeiros segundos, né? A história da jornada do herói como um todo da VSL dá para você alterar e ser muito Principalmente mais o primeiro minuto. A gente consegue aproveitar tudo da VSL, com exceção do primeiro minuto. O primeiro minuto é o essencial, porque você vai mudar as pessoas que não chegaram até a outra parte da VSL, que elas pararam aqui no primeiro minuto, elas vão ver porque você fez um diferente. Mas é claro, quanto mais autêntico você deixar a sua copy e modelar, mais vai ser novo para aquele público que está recebendo essa oferta todo dia. Dessa forma, você consegue pegar o bom dos dois lados. Você não tem que pegar um editor que vai demorar 2 semanas para te entregar. Tu não vai precisar pegar um narrador, vai ter que pagar R$2.000, R$3.000, principalmente lá na gringa, que os serviços são muito mais caros. Você não vai levar todo esse tempo para editar. A única coisa que você vai fazer é pegar e fazer ali diferente. Como na prática? Como eu vou colocar uma cópia diferente? Como eu vou colocar uma edição diferente? E como eu vou fazer essa voz diferente para colocar no primeiro minuto. Vamos lá. No primeiro passo é que, depois que você tem essa VSL baixada, você vai pegar o áudio dela, que você pode colocar, por exemplo, num aplicativo como o Sonix AI, que é o site Sonix, sonix.ai. Você pode criar uma conta grátis lá com o Google, usa o seu Gmail, você tem 30 minutos de transcrição. Se não couber o vídeo inteiro, a VSL tem mais 30 minutos. Faz um corte, você pode usar um editor de vídeo, eu uso o CapCut aqui, faz um corte, transcreve os primeiros 30 minutos, não coube tudo, transcreve os outros 30. Fez isso, abre um Google Docs no Drive, coloca o texto transcrito, ele transcreve certinho, só você selecionar o idioma. Ele vai vir igual desse jeito que está aparecendo no slide, um bloco gigante. Só que para fazer a locução, se a gente deixar esse texto gigante, ele vai sair errado, porque ele vai falar as coisas muito rápido. A gente vai usar uma voz neural. Já vou mostrar o site que a gente faz isso, para colocar ali no primeiro minuto de edição. Então, o que você vai fazer? A cada ponto final que você achar na cópia ali do primeiro minuto, você vai dar um Enter e vai deixar no exemplo de baixo. Não é um blocão de texto tudo junto. Fez isso? Ok. Agora, tu identifica a lead. E a lead não... Eu estou falando no primeiro minuto porque é o que costuma ser. Mas não necessariamente é só o primeiro minuto. Como assim? A lead é o começo, ela costuma vir antes da história, a introdução. No momento que o personagem começa a falar algo como: oi, eu sou tal pessoa, acabou a lead. O que vem antes é a lead. Ali, mais ou menos no momento que ele fala: oi, eu sou tal pessoa e eu vou te contar como eu parei na incrível jornada que me fez descobrir, ali acabou a lead, ele já está entrando no storytelling. É o início. É até o momento que tem aquele... Todo mundo que já rodou um VSL com o produtor sabe, ali o primeiro minuto tem uma hora que despenca. Tá ali, fica ali 50%, metade vai embora e mantém o resto. Aquilo ali é a lead. Depois que você reescreveu a VSL, e para reescrever uma técnica, uma rataria que a gente utiliza, é pegar... A gente faz um combo, uma mistura.
Então, imagina que você está anunciando um produto de emagrecimento, tá? Tu escolheu já baixou a VSL, já escolheu a tua oferta, analisou o tráfego, beleza. Certo. Aí tá lá o produto de emagrecimento e tem a lead da VSL. O que você vai fazer? Se você não tem muito conhecimento em copy, você não tem muitos resultados com isso ainda, você pode pegar a lead de outra VSL e encaixar na sua. Claro que provavelmente não vai bater 100%, porque você está pegando uma copy diferente no ângulo 100%. Diferente. Você vai adaptar esse ângulo e vai colocar. Então, você pega a lead de uma VSL que fala sobre emagrecer com base num órgão esquecido, e aí outra que fala sobre emagrecer com algo que você está comendo. E aí você conecta e adapta as duas. Você pode pegar a lead de outra VSL e encaixar nela. Depois que o texto está finalizado, você já fez sua adaptação, você já não deixou naquele blocão gigante que nem estava no slide anterior, você vai acessar o Voice Maker. Eu recomendo que você compre o plano básico para você poder fazer a sua transcrição de forma melhor, custa $5, é bem baratinho. Dá para fazer de graça também, só que você vai ter que ficar separando em vários audinhos pequenos, usando a versão demo. Eu não acho que compensa, você vê o que funciona melhor. E escolhe uma voz neural. Uma voz neural é uma voz que você pega que mais encaixa, que mais se parece com o resto da VSL que você vai usar. É uma voz que ela parece muito uma voz humana. Aliás, nem dá para perceber, se não é você quem faz essa voz, que ela é uma voz feita no computador, uma voz artificial. Vocês vão ver que lá tem duas opções, tem a voz neural e a voz neural e a voz normal. Eu acho que está escrito como normal no site. Utiliza a neural. E, muito importante, se você vê que o áudio da VSL, ali, a maior parte que você vai utilizar, tá com uma voz masculina, também mantém uma voz masculina no início. Antes de escolher a sua voz, eu recomendo que você faça um pequeno teste, pegando, por exemplo, a primeira frase que você vai transcrever dessa lead, convertendo, né? Você clica no botão para dar play, e ouvindo a voz para ver se ela está se encaixando. Pega a que tiver melhor. E, muito importante, antes de você fizer a transcrição por completo, eu recomendo que você aumente o volume no máximo em 20 decibéis e aumente a velocidade em 30%, porque geralmente a voz neural ela é um pouquinho mais pausada do que uma voz de um ser humano real, e quando você faz esse ajuste, ela fica no tom que deveria ser. Perfeito, exatamente. E, guys, só para vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui. A gente está validando uma oferta, uma VSL, com base numa remodelagem. Então, beleza. Você está falando que a gente vai alterar a lead, vai alterar a história da VSL, colocar uma outra voz. O começo da VSL vai ser outra voz do final do pitch de vendas? Exatamente. É uma mudança tão sutil, os locutores, para essa VSL artificial, que a lead da VSL de fato não repara. E lembre, isso aqui é só para validação. Esquece o perfeccionismo agora. Esquece tentar fazer a VSL perfeita, de anos de locução, fazer copy. Esquece isso. Faz o mais rápido, faz o mais breve, para você ter os resultados, para você conseguir lançar o seu primeiro produto físico muito rapidamente. Dessa forma, você contorna o problema de ter menos ofertas. Você consegue acertar mais ofertas em menos tempo. Porque enquanto seus concorrentes estão fazendo uma VSL inteira, você está pegando algo que já dá certo, algo que já foi comprovado, você está tirando a saturação dela. Muito se fala em pegar e quando uma oferta morre e criar outra. E aí você está fazendo algo novo. Mas e se você conseguisse remover a saturação de algo que já deu certo? Isso é alterar a lead da VSL. Isso é reaproveitar o que já dá certo. Show. Só para recapitular, de onde nós estávamos, primeiro passo, encontrou a oferta, entrou nas networks mais famosas, OfferVault, Google das VSLs. Achou a melhor oferta que você está mais acostumado a trabalhar no nicho. Testa o tráfego dela no SEMrush, no SimilarWeb, vê se ela é uma oferta que foi bastante escalada, vê se tem uma alta taxa de conversão. Pegou essa VSL, a gente vai adaptar. Adapta ela, altera o máximo de coisas possível, modela o máximo que você conseguir e altera o máximo que você conseguir nos seus conhecimentos de copy para você conseguir tirar a saturação dela, ok? Fez a locução, você vai para edição. Deixa eu só ver aqui como é que posso fazer. Chegando na edição, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente já baixou a VSL, a gente já tem nossos áudios com a lead alterada em mãos. A gente vai abrir um editor de vídeo, eu uso CapCut, eu acho muito prático. Faz upload da VSL original, corta o áudio do início dela,
tu pode reaproveitar o vídeo, só corta o áudio do início ali. Vamos supor que você identificou que a lead vai até 1 minuto e meio, corta o áudio em 1 minuto e meio, coloca a sua copy com o seu áudio diferente e, vamos lá, vamos supor que essa VSL que você baixou, ela tem um texto. Então, tem um texto lá, a legenda, fica por cima da VSL. O que você vai fazer? Para não ficar incongruente, tá falando a mesma coisa que a lead antiga da VSL original falava e o seu áudio tá diferente, você coloca uma tampa, vamos supor que tem uma legenda em preto, você coloca um preto em cima e coloca o seu texto. Para você não perder tanto tempo fazendo essa locução, dá para usar um site que se chama vid.io, vid.io, é V-E de novo, D.io. Ele faz a legenda automática e você pode, depois que colocou o preto por cima, colocar a sua legenda ali. Feito isso, tá pronto. É a edição mais simples e express do mundo. Você tem ali a versão que você já aproveitou da VSL cinematográfica, você já aproveitou da copy já, que já funciona e alterou, você removeu a saturação, agora está na hora do teste. E para isso, a gente precisa criar a nossa página de vendas. Aqui, a gente usa a Atomicat, não é uma recomendação, tem boatos por aí que já clonaram a oferta, não sei, não tenho nada a dizer sobre isso, nunca aconteceu comigo, isso não é uma recomendação, a gente só está falando que a gente usa, ok? E por quê? Porque é muito prático. A ideia de toda essa estrutura aqui é ter o jeito tempo recorde. Quem já viu o jogo de videogame, por exemplo, sabe da galera que faz speedrun, que é o tempo mais rápido possível para você terminar um jogo. É a mesma coisa. O tempo mais rápido possível para você criar uma VSL com a maior assertividade possível. Então, a gente usa a Tomcat, ela é bem simples de usar e ela é rápida. O carregamento dela é muito bom. Você consegue fazer um HTML. Mas, a gente usa ela para validar. Por quê? Porque a gente quer o mais rápido possível. Depois de validado, o ideal é que você coloque numa estrutura própria sua, com o seu HTML, paga um programador, vê alguém, você vai pagar baratinho nisso, que entenda sobre propagação de DNS no mundo inteiro, para você ter um carregamento rápido e usar. Mas para validar, é mais que o suficiente a Atomicat. E como a gente monta a estrutura da nossa página de vendas na prática? Simples. A única coisa que a gente altera para remover a saturação é a lead da VSL. Então, a estrutura você vai criar igualzinho da página original da VSL que você está mirando para fazer a modelagem da lead. Porém, você ainda vai fazer melhor para ter um aumento de conversão. O que você vai fazer? Que pouquíssimos produtores fazem lá fora. Você vai adicionar um back redirect. Você, aproveitando que você já transcreveu essa VSL, você pode adicionar um back redirect de TSL, Text Sales Letter, carta de vendas. É a VSL transcrita. Os produtores, não sei por que motivo, não costumam usar isso lá fora. E a gente aqui só com back redirect, com os cálculos que eu já fiz, em uma das últimas ofertas que a gente fez foi R$100 mil. Em back redirect. Tipo, um botãozinho, para quem não sabe, back redirect é quando a pessoa clica no botão voltar do celular e ela cai numa página. E essa pessoa que você ia perder, vamos supor que ela não gostou, por exemplo, de ver em vídeo, ela pode ler o seu texto e acabar comprando. E era alguém que nunca ia ver o seu vídeo inteiro, mas porque você adicionou esse textinho, aumenta muito sua conversão. De resto, a estrutura é igual, ok? Se você for usar back redirect, lembre de você colocar um cloaker, porque pode ser, tem época que o Facebook ele começa a rejeitar seus anúncios para usar um back redirect, e a gente também aproveita para deixar a página mais black que é a do produtor, fazer promessas mais agressivas, promessas mais fortes que aumentam a conversão. Para isso, também é muito importante que você use um cloaker. Aqui a gente utiliza um que é bem simples de usar, que é o Bynamo Cloaker. O Alex Cardin, ele fez uma aula, inclusive está no fórum, está no YouTube, se você pesquisar hoje por Bynamo Cloaker, como usar no YouTube, é o primeiro que aparece. Ali tem todas as configurações, eu não vou entrar em detalhes, porque é algo que vocês podem achar no YouTube. E com isso a gente consegue aumentar a conversão na página de vendas. De resto, tudo igual, muito simples, você vai matar isso em 30 minutos no máximo. Show de bola, escolheu a sua oferta, modelou a copy 90, o máximo que você conseguir, editou a VSL, fez a página de vendas, está na hora da gente cadastrar o produto. Essas são as plataformas que a gente usa para rodar lá para fora, tá? Principalmente a Digistore, mas você pode cadastrar em qualquer uma outra que a gente tenha falado aqui. A maior é a ClickBank, mas para você ter um produto lá é um pouquinho mais complicado.
A Buy Goods ela é uma boa opção, a Digistore ela é melhor porque ela é mais completa, eu diria que ela é a Hotmart das plataformas lá de fora. Infelizmente, você não pode utilizar a Hotmart para vender produtos físicos. Se você fizer isso, você provavelmente vai ter a sua conta bloqueada lá nos termos deles. A Hotmart é legal porque, diferente dessas outras plataformas, você consegue ver as recusas de cartão. Por algum motivo, eu acredito e teorizo que as plataformas lá de fora, por serem mais antigas, elas tenham tomado mais chargebacks nesse tempo e com isso a aprovação deles de cartão é muito pior. E eles não mostram as recusas de cartão. Sim, é muito diferente do que a gente está acostumado. Hoje, se você pegar qualquer plataforma como a QIFI, Brave, Hotmart, pode ser qualquer uma, todas mostram as recusas de cartão. Infelizmente, você vai ficar sem esse recurso nas plataformas, mas é o que não dá para fugir. Se você quer colocar seu produto em uma plataforma que você tenha segurança, que você não vai infringir os termos e que eles mesmos são dessa área que a gente atua, que você vai sentir confortável, tem que ser com um desses três. Perfeito. E na hora de cadastrar, em paralelo com o cadastro, a gente vai ir atrás da produção desse produto, que é a Ship Offers. No caso, uns slides mais para frente, aqui. E aí depois a gente começa a rodar tráfego para ela, a gente volta um passo. Mas, para você integrar esse produto, a gente vai usar a Ship Offers, beleza? Essa é a rataria mais profunda que a gente tem lá fora. Basicamente, é uma empresa que ela fica responsável por fazer toda a entrega para vocês. Toda a produção e entrega. Vocês vão chegar, mandar mensagem no site deles e eles não têm um processo seletivo, qualquer um pode iniciar a produção, óbvio. E você vai começar a produção desse produto que você modelou. Obviamente não vai ser o mesmo nome, porque você não vai clonar o produto, mas você vai modelar e você vai lançar esse novo produto para Ship Offers. Você vai passar para ele a logo, você vai passar para ele qual fórmula você quer utilizar. Então, imagine que o seu produto é para disfunção ou para emagrecimento. Eles possuem fórmulas específicas para cada um dos nichos que você imaginar. Desde skincare até nude, todos que você possa imaginar, eles têm isso no catálogo. Você vai escolher um desses produtos e você vai pedir a produção para eles. O custo para você entrar e iniciar esse processo é de $1.000, ou seja, R$ 5.000. É claro, quem não tem essa grana para começar agora como produtor, você começaria como afiliado. A gente já vai falar sobre isso, e é o que eu falei no começo, a gente vai falar isso principalmente agora mais no Instagram. Manda uma mensagem para eles e eles vão instruir você a toda a configuração que você precisa mandar, desde a label até os termos que você precisa assinar, como é que funciona para você lançar um produto lá fora. É muito intuitivo. Não vou falar muito aqui, porque varia muito do tipo de produto que você vai lançar, mas eles vão te instruir certinho. Quando você terminar o seu acordo com a Ship Offers, você vai integrar a Ship Offers com a Digi. Mais um passo em que a Ship Offers vai falar exatamente como você deve fazer. Não se preocupe quanto a isso, perfeito? Mas basicamente você vai fazer essa integração que é pay to, como que é? Pague Pay conforme... as you go. Exatamente. Toda vez que você vender, é quando você vai pagar. Sabe o jeito que funciona, por exemplo, Hotmart? Você não tem que colocar o seu cartão na Hotmart e paga R$ 150 todo mês para usar ela. Se você vende, eles cobram uma taxa da venda. Mesma coisa. Por isso que você precisa integrar com a Digistore, porque conforme sair pedidos na Digistore, esses pedidos vão ser enviados para a Ship e a Ship vai enviar. Ela não vai criar um estoque. Essa que é a vantagem aqui. Por isso que tudo que a gente está fazendo aqui parece muito confuso, mas ao mesmo tempo muito rápido. Porque você não vai ter um estoque, você não vai ter toda essa burocracia. A Ship Offers ela consegue produzir, enviar, produzir, enviar. Quando você faz essa integração com a Digistore, com as plataformas lá de fora, esse processo fica automático. O seu único trabalho aqui é fazer a cópia do seu vídeo de vendas. Perfeito? E o que acontece é que, para quem já for pensando em como fazer essa integração, eles vão fazer toda a integração por você. A Ship Offers, ela pega o processo de produção e entrega do começo até o fim, em todos os pontos. Então, por exemplo, eles têm uma equipe de desenvolvedores que vai fazer essa integração com você. E eles vão te dar um acesso a um dashboard em que você consegue rastrear esses produtos sendo enviados. Você não precisa fazer a integração, entender alguma coisa de código e se preocupar se está sendo entregue ou não, porque você consegue ver isso, eles têm uma equipe de desenvolvedores e você consegue acompanhar tudo que está acontecendo por lá. Quem usa Ship Offers lá fora?
99% dos produtores do ClickBank, da Buy Goods e de Store, quem está por trás de todas as ofertas é a Ship Offers. Todo mundo lá fora é fechado com eles. Eles são como se fosse, para quem é mais avançado, a cápsula ou a capsula do Brasil. Tá no mainstream dos produtores. Eles são a maior parte usados para todas as ofertas lá fora, porque eles são os mais práticos e que são a opção que mais contemplam tudo que precisa ter. Não fica faltando nada. Tem outras opções de outras fábricas que fabricam, produzem e entregam? Sim, inclusive mais baratas, só que menos completas. Você vai ter a dor de cabeça enorme de entender alguma coisa sobre código para fazer integração, de entrega, de conseguir acompanhar se o produto está sendo enviado por ter que usar um software de terceiro, é muita dor de cabeça. Então, eles são uma mão na roda imensa. Exatamente. Uma vez que você está com a sua VSL nova, modelada em mãos, você já entrou em contato com a Ship Offers, já iniciou a produção do seu pote e já integrou com a Digistore, você vai começar a validar o tráfego. E essa é uma mão na roda. E para validar, é a mesma coisa que a gente faz aqui, ok? Se você já tem um processo, você pode seguir, não existe fórmula engessada. Aqui está como a gente faz. Então, para isolar as variáveis, a gente cria 5 criativos, cada um de um ângulo diferente. O que seria um ângulo? O ângulo é o porquê a pessoa quer transformação. Exemplo prático. Muitas pessoas querem emagrecer. Só que elas querem emagrecer por motivos diferentes. Quer emagrecer para pegar mulher, quer emagrecer para se sentir bem consigo mesmo, quer emagrecer para voltar a usar as roupas que usava antigamente, quer emagrecer por saúde, quer emagrecer para se sentir mais disposto, ter menos sono durante o dia. Isso é o ângulo. O ângulo é por que a pessoa quer a transformação. A transformação não muda. O que muda é o porquê a pessoa quer isso. Outro exemplo prático, disfunção erétil. A pessoa quer acabar com o problema de disfunção erétil da vida dela. Por que a pessoa quer? Para salvar o casamento dela. Porque ela tem medo de ser traída. Porque ela quer transar mais. Enfim, são inúmeros os motivos que a pessoa pode ter para querer curar a disfunção erétil dela. Da mesma forma, isso vale para qualquer nicho. E existem ângulos que performam melhores que os outros. Então, por isso que a gente tem que testar vários ângulos diferentes. Como? Entre diferentes vídeos e imagens. A gente costuma aqui dividir, por exemplo, se você vai fazer 5 criativos, você pode fazer 3 em vídeo, 2 em imagem. Também o contrário, 3 em imagem, 2 em vídeo. Cada um escolhe um ângulo diferente, com uma headline diferente, que vai mostrar por que a pessoa quer fazer aquilo diferente. O padrão que a gente costuma seguir em todos eles é basicamente o mesmo, só muda o ângulo porque a pessoa quer. Que é o quê? O padrão ele começa com a dor, o clímax, o ponto mais forte de dor que essa pessoa tem. Vou montar um criativo aqui de disfunção erétil na prática para vocês. Dor, clímax, o ponto mais forte de dor. Eu estava quase me casando e a minha noiva jogou o meu anel na minha cara e falou: Arnold, eu não posso me casar com você porque você tem disfunção erétil na frente de todo mundo. Olha esse clímax de dor. Próximo ponto. O mecanismo único. Como a pessoa saiu daquilo? O que ela usou para atingir a transformação? Até que um dia eu descobri em uma viagem para a França uma tribo, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, na Europa tinha os vikings, só dando um exemplo. Descobri uma tribo viking que não tem disfunção erétil, nunca teve nenhum caso de disfunção erétil. Isso me levou a uma jornada até que eu atingi vida transformada. Agora, tu pega no ângulo. Por exemplo, você pegou o cara que ele não conseguiu se casar. Você pode colocar assim, agora ela até parece que esqueceu que eu tenho disfunção erétil e a gente conseguiu se casar. Pronto, pegou no ângulo do cara do problema do casamento. Aí que foi o ângulo. E tu pode fazer várias versões dessa historinha, que começa com a dor, clímax máximo, o mecanismo único, onde ela descobriu essa solução, o que é o diferencial da sua oferta, porque o mecanismo único é muito importante
porque é onde você dá esperança para a pessoa. Aquele lead que já tentou algum tratamento, e provavelmente o lead que vai comprar de você, a maioria deles já tentou alguma coisa antes, ele nunca perde a vontade de ter a transformação. Só muda o como. Exemplo prático, dá para visualizar isso de uma forma muito melhor. Imagina uma pessoa que ela está com R$ 1.000 no banco agora. E ela tem aluguel para pagar, ela tem um filho pequeno, ela está casada, ela está devendo. E a todo momento entra na cabeça dela de que ela precisa de dinheiro. E aí ela vê um anúncio sobre ganhar dinheiro na internet. E ela vai lá, ela compra um curso de vender curso, que no final dá errado, ela se frustra. No momento que ela se frustrou e ela viu que não era o que ela estava esperando, ela não desistiu, os boletos não parou de chegar e a vozinha na cabeça dela não sumiu, ela ainda está procurando por ganhar dinheiro. Só que a próxima vez que ela vê um anúncio que está falando que dá para ganhar dinheiro pela internet, ela vai falar: nossa, isso é a mesma coisa que eu já tentei e não dá certo. Porém, se você mudar esse ângulo, por exemplo, ganhar dinheiro com televisão, a pessoa ainda quer, ainda tá aquela dor batendo, ainda tem o boleto chegando, ela ainda tá desesperada. Só que mudou. E aí agora você deu esperança, porque você mudou a forma, o mecanismo único dela alcançar aquilo. Essa é a estrutura que a gente usa. Tem alguns detalhes muito importantes na hora de você validar. Se você simplesmente subir isso da forma que você bem entender, vai dar errado e você não vai saber por quê. Quais são os detalhes? Depois que você criou 5 criativos nessa estrutura, cada um bater em um ângulo diferente, você vai programar esse criativo, todos eles, para rodarem daqui a 2 dias às 11h59. Esse teste ele tem que rodar durante 24 horas para que seja de uma forma justa. Você tenha todos eles rodando ao mesmo tempo. Por que há 2 dias, Samuel? Isso é alguma gurusagem de uma técnica específica? Não. O Facebook ele demora até 24 horas e está na central de ajuda para aprovar um criativo. Se você deixar eles, por exemplo, daqui a um dia, vamos supor que você vai subir agora, e é para começar a rodar 23h59 de amanhã. Beleza. Vamos supor que ele aprova 3 criativos e 2 não. Vai começar a rodar, um outro vai começar a rodar num momento diferente, ele vai começar a gastar de forma diferente, e você não vai estar nas mesmas condições para poder julgar eles iguais. E aí você vai tomar uma decisão errada no que você acha e não no que é. Então você tem que programar ele para rodar às 23h59, 2 dias depois do que você está programando essa campanha, deixa rodar por 24 horas. Recomendo colocar R$ 100 por cada criativo para que você tenha um alcance amplo. R$ 100 é uma média. Quem entende de tráfego sabe que não faz sentido você colocar um valor específico, mas eu estou pegando como base o CPM médio de quem for anunciar para o mundo inteiro. Então é o suficiente para você fazer uma venda. Deixou rodar 24 horas, saiu uma venda com lucro, tá validado. Agora tá na hora de você pegar o melhor ângulo, que mais funcionou, e investir mais nele. A partir daí tem vários métodos de escala, não é onde a gente vai entrar, não é o conceito dessa aula, mas uma observação muito importante é que se ele foi validado na sua fonte de tráfego principal, que no caso está com o Facebook, você pode chegar em alguém e não é só Facebook Ads que funciona na gringa. Do último ano para cá, todo mundo que tem acompanhado o fórum tem notado, surgiu muita gente que domina muito bem o YouTube, por exemplo, e você pode chegar em alguma pessoa para fazer uma parceria e falar: ei, eu estou com essa oferta aqui lá para fora, explicar todo esse processo de remodelagem, mostrar os números que você já fez o teste, que está com lucro, e falar: olha, deu certo no Facebook, vamos testar isso aqui no YouTube. Você pode pegar uma outra fatia de público e vender ainda mais. Lembrando, só se você conseguir validar primeiramente depois de todo esse processo. Show de bola. E por último, um bônus que, para quem está aqui até o final, é um grupo do Facebook que ele é oculto e exclusivo, que tem o CEO do ClickBank, tem o CEO da Digistore, tem os principais produtores e copywriters do exterior. Eu coloquei um talvez aqui, porque deixa eu explicar a história de como eu fui introduzido nesse grupo e como eu descobri. Vamos lá. Antes disso, eu sei que para vocês é muito fácil visualizar o mercado brasileiro, e isso acontece porque a gente está inserido nele. Então, a gente sabe quais são os padrões das pessoas que anunciam por aqui. Se a gente for brincar, é até como se estivesse todo mundo numa caixinha.
todo mundo na mesma bolha, a gente usa as mesmas gírias, a gente usa os mesmos termos, a gente se entende, como se a gente tivesse nosso próprio dialeto, nossa própria língua. E acontece a mesma coisa para outros países no marketing digital, que tem em outros países e em outros níveis de sofisticação. E por isso, por a gente não estar inserido nesse meio, é muito comum as pessoas terem uma visão muito embaçada de tanto como funciona o mercado americano e de qualquer outro país. Isso é na prática você conseguir visualizar quem é os grandes players. As pessoas ainda veem isso de uma forma muito embaçada. Nossa, será que eles rodam Facebook tanto quanto a gente? Nossa, será que eles usam Cloaker? Como será que é os anúncios dele? Será que eles usam muita oferta de renda extra como a gente? Sabe essas pequenas diferenças que a gente consegue visualizar com muita clareza? É porque a gente não está inserido no mercado de lá. Mas quando você está inserido em uma bolha, em um meio, que você convive com pessoas que estão fazendo aquilo, você consegue visualizar com muito mais clareza e, inclusive, direcionar o seu planejamento de como lançar ofertas para fora. Teve um dia que teve um cara que me seguiu no Insta, que ele era um funcionário da Digistore. A Digistore tinha acabado de passar por uma fase que eles tinham demitido uma parte dos funcionários. Ele falou, ei, eu tô aprendendo a rodar, eu fiquei sabendo de você que você estourou com tal oferta lá dentro que eu tava vendo. Tu pode me ensinar? Eu ensinei ele, eu mostrei algumas das coisas que eu tô mostrando aqui. E conforme ele foi tendo resultados, ele pegou e me apresentou um grupo que se chama Direct Response Marketing Partners no Facebook. Se eu não me engano, tem próximo de 1.000 pessoas, eu acho que 932 exatamente. E lá tem tipo gente como Stefan George, tem muita gente grande, tem dono de plataforma, tem produtor. Você vê na prática a galera do PLR, do Perpétuo de VSL, no dia a dia, sabe? É muito louco ver isso de outro país. E eu fui convidado, eu entrei nesse grupo, só que por uma burrice minha e esquecimento, eu acabei não fazendo uma introdução, que era uma das regras que tinha para entrar no grupo. Passou 2 semanas, eles me tiraram. Só que eu acho que essa semana eu vou entrar de novo. E quando você entra com um convite lá, você só pode entrar com um convite e faz sua introdução, você tem direito a introduzir outras pessoas lá. Você pode mandar um convite para essa pessoa e essa pessoa pode entrar. Então, talvez, essa semana, se eu entrar de novo, e é claro, eu não posso prometer nada, é por isso que eu deixei bem estampado um talvez. Se você for uma pessoa que tem um nível compatível, obviamente proporcional de resultado, que possa agregar algo lá, eu posso fazer essa conexão. A gente pode inserir lá dentro. E vai ser muito legal vocês verem como acontece o mercado na prática. É algo que, tipo, é uma coisa que eu sempre fico intrigado e é muito legal você ver ao vivo. Eles lançando as ofertas, o pessoal mandando métricas. É muito engraçado você ver do lado do background deles. E, pessoal, só um ponto, tá? Isso que a gente passou para vocês, de vocês modelarem uma VSL, iniciar uma produção, querendo ou não, ela é uma barreira de entrada muito alta. Se você precisa ter um conhecimento em edição, você já precisa ter um conhecimento em copy e, enfim, no marketing em geral. Talvez, se você for aplicar isso agora e está iniciando, seja um tanto quanto frustrante, porque, óbvio, a gente passou aqui palavras e pontos que, se você já tem um conhecimento em marketing, você pode pegar e iniciar uma produção lá para fora. Mas pode ser que você está iniciando agora, não sabe modelar, não sabe criar uma nova copy ou editar, ou acha muito complicado, ou não tem até os $1.000 iniciais da Ship Office. Vocês podem iniciar como afiliados, perfeito? A gente começou assim, a gente roda assim até hoje, e é exatamente isso que a gente vai começar a falar no Instagram daqui a um tempo, que é como você rodar como afiliado lá para fora, como achar as ofertas ocultas, sem ter que ter todo esse trabalho, por mais que seja um trabalho reduzido comparado aos PLRs, mas você vai ter uma forma de você rodar essas ofertas de produtos físicos lá para fora, evitando todo esse processo de produção. Perfeito? Agora, se você já está um passo mais à frente e quer executar, esses são os passos que você precisa fazer. Faça a sua VSL, faça a sua copy. Não pegue uma copy e ache que você vai modelar pouco e já vai ter os resultados. Modele o máximo que você conseguir. Se você puder fazer uma nova copy, faça uma nova copy, tá? Lance o produto na Ship Office, cadastre todo esse passo a passo mais detalhado. A própria Ship Office, a própria Digistore vai conseguir passar para vocês. Mas, em resumo, é isso. É uma forma de vocês fugirem desse PLR, desse mundo que a galera está quase se matando e tendo muita concorrência. E vocês vão nadar num oceano azul,
nadar num oceano onde o seu lucro pode ser maior, dependendo da qual que você fizer, da sua conversão, e assim por diante. Show de bola? Não temos pitch, não temos nada a oferecer, não temos mentoria. A gente faz algum acompanhamento, tipo assim, de lançar produtos lá para fora. A gente cobra 10 mil, mas nem é aberto. É só para amigos próximos. Se você tiver muito interesse, manda uma mensagem lá no Instagram, que a gente vai responder e a gente pode conversar sobre. Mas por hora é só. Segue a gente lá no Instagram, porque a gente vai começar a postar muito conteúdo sobre como ser afiliado. Show? São detalhes muito importantes para você ser afiliado lá fora. Você encontrar essas ofertas específicas que ainda ninguém rodou. São trâmites, são ratarias muito específicas que a gente vai começar a lançar lá no Instagram em conteúdo aberto. Então, se você não quer iniciar uma produção agora, comece como afiliado. Você vai conseguir levantar um caixa muito, muito bom. E nas próximas semanas, na próxima semana principalmente, eu vou começar a postar bastante coisa em relação a isso. Fechou? Por hora é só. Essa é a forma de você lançar um produto físico lá para fora em pouco tempo e tendo uma alta margem de lucro. Se vocês quiserem, a gente pode abrir agora para perguntas e respostas para vocês tirarem todas as dúvidas. Talvez o processo tenha ficado um pouco nebuloso. E aí vocês tirem a dúvida e a gente responde rapidão aqui. Vou abrir aqui o chat. Quem tiver alguma pergunta, manda aí. Eu estou aqui de olho agora. Deixa eu ver. Rapaziada, massa demais a call, hein? Caramba. Deixa eu pegar aqui no chat. Espera aí que eu não estou conseguindo abrir. Ratão. Pô, tô um pouco tonto, hein, velho? Preciso jantar ainda. Aquela hora deu uma... Cara, ó, eu tenho uma pergunta, tá? E o Estrela? Eu vi preto, my friend, agora. Eu tô me matando aqui para conseguir abrir o chat. Espera aí, Ratão. Qualquer coisa eu vou lendo aqui. Eu tenho uma pergunta, posso fazer a primeira? Consigo abrir aqui? Peraí. Consegue? Pode fazer, mano. Faz. Cara, como é que fica a questão, por exemplo, mais contábil aí? Vocês têm a empresa lá fora? Como é que vocês fazem? Cara, nós temos a empresa aqui, nós vamos abrir uma offshore, mas você pode vender sem problemas. Na real, é até mais lucrativo, porque... Conseguiu abrir o chat aí? Consegui, tá aqui. Boa. Boa noite aqui da Flórida. Bom. Gringou. Então, guys, voltando à questão de contabilidade, na verdade é até mais lucrativo do que você vender qualquer PLR aqui no Brasil. Porque você tem isenção de 2 tipos de impostos, que é o PINS e o CONFINS. Então, você vai conseguir ter uma redução de imposto do que comparado a vender aqui para o Brasil. Show? Então, você pode vender. Você entra em contato com o seu contador, ele vai saber explicar melhor do que eu. Mas você não é ilegal. E muito pelo contrário, você tem redução de imposto. Fechou? Brabo demais. Rapaziada, então vai aí na call. Alguém tem alguma dúvida? Manda um feedback aí para os meninos. Já usaram o Sonix, hein? No meio tempo da call já pegaram e já transcreveram. Esse é executador, é dos bons. Execução na veia. Caraca. E aí, alguma dúvida, galera? Sobre rodar tráfego, sobre os criativos lá para fora? Ship offers. Deu uma dúvida aqui. Mais sobre espionagem. Manda, Fábio. Não sei se ele quer um overview geral. Para mim que mora nos Estados Unidos, eu uso o mesmo processo de vocês ou vocês me indicariam outro? O mesmo processo que você falou com a Ship offers? Não, o processo é o mesmo. Não muda muito. Não sei se você consegue abrir uma empresa aqui no Brasil, mas mesmo se você lançar uma empresa aí para fora, você teria que ver com um contador, essa seria a única diferença. Do resto, com a Ship offers, ela fecha contrato tanto para fora quanto aqui para dentro. Não muda muito. Muitos produtores de oferta, inclusive, um dos maiores que a gente conhece é da Romênia. Então, tipo, ele anuncia principalmente para os Estados Unidos, mas ele mora na Romênia e tem contrato com a Ship Office. Eles fecham muito contrato com produtores do mundo inteiro. Vocês também usam a The Hurt e esses outros Expire ou só o SEMrush e a OfferVault? Cara, a gente usa a partir do momento que você viu que uma oferta está escalada no SimilarWeb e no SEMrush, você pega o link dessa oferta e joga no The Hurt. Você vai encontrar bastante criativos
que os próprios afiliados estão rodando no Facebook, no Google e assim por No diante. caso, você tem que primeiro pegar o backlink, porque lá ninguém anuncia com link direto. Um backlink, para quem não sabe, é um link que vem antes do link. Então, qual é o link? É a página de vendas. Qual é o backlink da página de vendas? É o pré-lender. É a estratégia que o afiliado está usando antes de enviar para a página de vendas. E ninguém coloca o link no anúncio lá no Facebook da página de vendas. Eles usam o link da pré-sell. Então, se você pegar o link da pré-sell e colocar no AdHurt, você pode achar. Além do AdHurt, tem outro espião de anúncio que também é muito bom, porque ele tem uma função única, que você consegue calcular o quanto um afiliado, ou seja lá quem for que esteja anunciando, investiu em uma determinada campanha específica. Esse espião de anúncio é o Big Spy. E como você consegue fazer esse cálculo? Vamos supor que alguém está anunciando para o Brasil. A gente sabe que, em média, o CPM no Brasil é R$30. Ele oscila para mais, oscila para menos, mas essa é a média, R$30. CPM é custo por 1.000 impressões, ou seja, quando teve 1.000 impressões, R$30 gasto. Se um anúncio está ali no Big Spy com 10.000 impressões, tu pode pegar esses 10.000 e multiplicar por 30 e você sabe quantas impressões esse anúncio teve. Então quer dizer que Pre-Sell, Prelender, eles usam um domínio diferente? Exatamente, eles nunca usam o mesmo domínio. Às vezes usam, mas é mais comum eles colocarem outro link, outra URL e outro domínio. Então você joga o domínio do produto na SEMrush e você vai conseguir encontrar os pre-sales dele. E aí você depois joga na AdHurt e mete marcha. A grande maior Vai ter uma base boa para criar criativos. A grande maior parte dos anúncios que você vai achar são de afiliados e a maior parte deles é com pressão. Então, provavelmente eles vão estar usando um domínio que eles têm acesso, porque eles não conseguem acessar o domínio do produtor, né? Porque senão algum afiliado provavelmente ia fazer merda, ia lá e ia destruir o domínio do produtor. Então, por isso, sim, são com os domínios próprios deles. Mais alguma pergunta? Além disso, se você acabar achando o anúncio de algum afiliado, você pode fazer o esquema clássico de ver os outros domínios que estão nessa mesma hospedagem, com o view DNSP reverse, aquilo que o Fint passava um ano atrás, e você pode achar outros domínios desse afiliado. Nesses outros domínios, você pode acabar achando alguma outra oferta, alguma outra pre-sell de outra oferta que ele estava anunciando, e inclusive procurar também por essas. Isso aqui, e você, Igor? Eu vou ler para todo mundo. E assim, igual vocês comentaram no Brasil, se escala muito produto de renda extra. Lá fora é menos disso. Justamente pela população ter mais poder aquisitivo do que aqui, sim, lá fora tem muito produto de saúde. Se a gente for pegar o contexto geral, a gente sabe que nos Estados Unidos a saúde é muito cara. É comum tu ir num hospital e deixar $10.000. Normal. Então, por isso, tem muita copy que bate na dor de nossa, um tratamento natural que, por exemplo, vamos supor, $294. Pô, uma grana, mas comparado com os 10.000, que é a âncora que está na cabeça de todo mundo que mora lá, é muito pouco. E por isso que esse nicho de saúde vinga tanto lá, que é muito caro. Diferente daqui, que a gente tem muitos problemas financeiros, como um país de terceiro mundo, e por isso estoura muito produto de renda extra. Exatamente. Vamos ver se temos mais perguntas. E aí, galera, para mandar dúvida, eu costumo ter uma forma de pensar. Eu penso assim, se eu fosse começar agora, eu recomendo isso porque vocês conseguem extrair o máximo. Pense o seguinte, vamos supor que eu vou começar a executar isso agora, que eu aprendi na Cal. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é achar Affiliate Network. Ok. Beleza, achei Affiliate Network. Pô, Samuel, a Affiliate Network, ela precisa de indicação, precisa de resultado, ela é fechada. Como eu entro? Você já achou uma trava para perguntar. Você descobre as perguntas pensando em o que você faria no caminho. Ou então, pô, Samuel, beleza, achei uma oferta aqui que eu achei interessante. Como eu sei se ela realmente vai performar? Então, se vocês fizerem esse caminho, vocês conseguem achar dúvidas de forma muito mais clara. Vocês fazem uma pesquisa de público para onde vão vender? Sim, muito interessante, até para você fazer os seus criativos. Só de você ler a copy, na verdade, ela já vai te dar uma visão muito geral sobre as dores do público, porque o produtor, com toda dúvida, fez isso antes. Então, se você for ler a copy da PSL que você vai modelar e se inspirar, é uma ótima forma já de você entender como funciona o público. Mas também fazemos pesquisa de públicos, posto criativo, etc. O Fábio também perguntou se a gente faz uma pesquisa para onde a gente vai vender. O que acontece é que no nicho de saúde,
é muito forte pelo que eu acabei de falar lá nos Estados Unidos. E o que a gente costuma fazer, vamos retomar o conceito para a gente entender aqui. É a forma mais rápida de você lançar uma VSL e lançar mais ofertas em menos tempo, da forma mais assertiva possível. Se você, por algum motivo, for colocar para outro país que fale outro idioma, tu não vai conseguir usar a locução nem o vídeo que está ali como base, porque tu vai ter que alterar ele inteirinho. Como a ideia é a gente alterar o menos possível para a gente remover a saturação, no caso ali da VSL, você não consegue alterar o idioma, por exemplo, porque senão você vai ter que alterar da VSL inteira, e aí você cai na armadilha de ser um produtor aqui no Brasil, que é você ter que pagar por uma locução, esperar o tanto tempo que demora, e aí você não vai ter essa vantagem de lançar ofertas muito rápido. E claro, gente, não vamos meter o louco e clonar as VSL, até porque você está lançando um produto físico, você vai ter que falar com a chip office, você vai ter que lançar um novo produto. Então, é mais no sentido de vocês se inspirarem do que no sentido de vocês copiarem um produto lá de fora. Uma dúvida, eu sei se vocês... é a mesma dúvida. Mais alguma dúvida, galera? Que mais? Sobre a chip offers, ficou bem claro como é que funciona. Sobre esse afiliado lá fora, alguma dúvida para iniciar agora e não ter que fazer todo esse processo? Para mim tá tudo bem claro. Obrigadão. E aí, pessoal, sem vergonha, manda bala. Cara, massa demais a operação de vocês, viu? Vocês evoluíram pra caramba, velho, desde a última vez que a gente conversou, cara. Que da hora, que bom, né? Massa Nunca demais. pode, sempre em progresso. Vocês estão voando, mano. Parabéns aí demais pra vocês dois, cara. Valeu, Ratão. Fechou, gente. Eu acho que é isso. Cara, quero agradecer muito vocês dois, tá? Demais aí. Obrigado por ter tido esse tempinho aí, vindo aqui, dar essa aula pro pessoal aqui do clube. Mas fico muito feliz, velho, de coração, vocês estão ligados, de ver vocês voando assim. Certeza que é só o começo, cara. Vocês são muito novinhos, mano. Tem muito ainda para voar ainda. Mano, mas já estão aposentados, né? Vão chegar lá nos 50 bilionários. É isso. Tá? Então, gente, brigadaço, tá? Mais uma vez. Se vocês precisarem de mim, vocês estão ligados que eu tô aqui também, mano. É nóis, cara. Muito obrigado pelo tempo e pelo espaço aqui. E é isso, galera. Qualquer coisa, manda mensagem lá no Instagram que a gente responde também. Só as dúvidas. Tamo junto, rapaziada. Qualquer coisa, é só seguir lá e pode mandar mensagem, já seguir no Insta. Aí sim, tamo junto, Fábio. E essa foi a Cal. Qualquer dúvida, manda lá. Vai que surge algo no meio do caminho. Agora não apareceu na mente, mas é só chamar. Tamo junto. Boa. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite para vocês aí. Valeu, Tamo mano. junto. Falou. Boa noite. Não esquece para não perder a gravação. Fechar e interromper. Pode E eu vou deixar. embora. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Falou. Mais.